Meus amigos, a CPMI do 8 de janeiro agora vai bater na porta do ministro Alexandre de Moraes, porque segundo o senador Marcos Duval, ele também prevaricou em relação ao dia 8 de janeiro. Ele sabia dos atos com antecedência, assim como o ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, que recebeu cópia do relatório da ABIN, avisando dos possíveis atos de vandalismo, de invasão, de depredação e tudo mais, e não fez nada. O caldo pode engrossar agora, meus amigos, olha só. Marcos Duval pede convocação de Moraes na CPI do 8 de janeiro, né? Então, claro, vai depender ainda de aprovação do plenário da CPMI, tá? É uma incógnita, nós não sabemos, e isso pode acontecer, né? O senador Marcos Duval apresentou o pedido de convocação do ministro Alexandre de Moraes na CPMI do 8 de janeiro. Bom, vamos lá, para a gente entender o que aconteceu. O requerimento foi protocolado hoje na comissão e, apesar do pedido, a convocação ainda precisa ser colocada em votação na CPMI e aprovada pelos demais integrantes da comissão. No pedido, o senador diz que é necessário a oitiva de todos os atores envolvidos. Moraes é um ministro do STF e relator do inquérito que investiga os ataques à Praça dos Três Poderes, né? E que determinou a prisão de vários dos envolvidos aí nos atos desse dia, né? Meus amigos, não sabemos se de fato esse requerimento será aprovado, mas pelo menos ele será apresentado. E olha, se eles tiverem ali um mínimo de comprometimento na busca pela verdade, ele será aprovado e o Alexandre de Moraes terá que dar algumas explicações lá no âmbito da CPMI. Agora veja o momento da fala do senador, onde ele diz que o Alexandre de Moraes prevaricou, né? Prestem atenção. Eu vou só dar uma lida aqui, o seguinte, no dia 16 de janeiro, eu estava comunicando o G. Dias que tinha recebido já o documento. Então, para mim, não houve nenhuma novidade do que foi colocado ontem. Eu botei, ao tomar conhecimento que a Agência Brasileira de Inteligência enviou o documento através do CISBIN, dirigido ao Gabinete de Segurança Institucional, GSI, referido aos ataques antidemocráticos, fazendo vários alertas acerca do risco eminente de ataques aos prédios públicos localizados na Praça Três Poderes. Solicito o envio imediato dos documentos relacionados abaixo. É aqui eu falo, diante da gravidade do fato, solicito o envio de cópia dos briefings em forma de documento e demais comunicações relacionadas à manifestação. Isso eu mandei para o G. Dias dia 16 de janeiro. No documento do relatório, isso aqui é a cópia do relatório oficial da ABIN, é claro que ele não colocou GSI, mas não se há questionamento da hierarquia de que a ABIN sempre se reporta ao GSI. Por isso que eu fiz esse documento. Mas o que mais chama atenção, senador Girão, e que ninguém percebeu, é que o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, também sabia com antecedência, como está aqui no documento, no relatório oficial da ABIN. Então isso, para mim, é mais impactante, porque ele, da forma como ele fez, como você falou, de julgar, condenar, ainda deixou acontecer, prevaricou. Então botou o ex-ministro Anderson Torres preso, sendo que o Tribunal Superior Eleitoral e o STF também estavam sendo comunicados, está aqui no documento. Então isso para mim é gravíssimo e a gente está trabalhando para fazer a denúncia. Quanto ao general G. Dias, no dia 16 de janeiro, eu já mandei para ele, na época, uma série de questionamentos relacionados ao relatório e até hoje ele não respondeu e é óbvio que ficou claro para mim que o governo federal iria... Para concluir? Para encerrar, que o governo federal ia trabalhar para que as informações que eu tinha desde o dia 9 de janeiro não fossem se tornar público, mas não tem jeito, a verdade sempre chega à tona e chegou. Então o governo federal, ministro G. Dias, ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino e o presidente Lula, todos eles sabiam de que ia acontecer o fato do dia 8. Está aqui comprovado. Obrigado. Ali, né? Realmente. Está com o documento na mão, cópia do relatório da ABIN, que foi enviado não só para o ministro da Justiça, como também para o STF, né? Ou seja, o Lula sabia, o desgoverno sabia, e o STF também
como disse ali o senador Marcos Duval, Alexandre de Moraes, que mandou prender vários, Anderson Torres, agora o Mauro Cid Gomes e tudo mais, em vários outros aí, no âmbito do dia 8, sabia, né? Segundo ele, prevaricou, né? Isso realmente é uma bomba, meus amigos. E começa assim, tá? Ninguém vai cair do dia pra noite, gente. Não funciona assim. Tudo é um trabalho, é uma constância. Começa de algum lugar. E começou ali, né? Tá sendo exposto, tá documentado e o ambiente precisa ser criado, precisa ser pavimentado antes que um desdobramento maior aconteça, né? Como, por exemplo, a prisão do Flávio Dino, né? Ou o impeachment, o Lula, enfim, assim por diante. Precisa começar de algum ponto e tá começando aqui, a partir dessa fala do senador Marcos Duval e consequente convocação do ministro Alexandre de Moraes para comparecer à CPMI, tá? Lembrando que convocação é diferente de convite, tá? Se a convocação realmente for aprovada, ele tem que ir lá, tá? Caso contrário, ele pode inclusive sofrer o impeachment por conta disso. Ele é obrigado a comparecer se a convocação for aprovada pelo plenário da CPMI, tá bom? Inclusive, como eu já falei aqui, CPMI tem o poder de quebrar sigilo, determinar diligências, prender, se for o caso, e por aí vai, tá? É realmente um instrumento muito poderoso que deveria ser apenas da oposição e não do governo, da base do governo. Deveria ser um instrumento da minoria, né? Eu lembro que a CPMI, aliás, a CPI da Covid, tinha ali a sua maioria esmagadora da oposição. Então, infelizmente, o desgoverno é maioria no Senado e, por isso, sendo uma CPMI, ou seja, uma comissão parlamentar mista de inquérito, Câmara e Senado, o desgoverno não tem maioria na Câmara, mas tem no Senado, né? Então, por isso, a maioria é da base do governo nessa CPMI. É claro que eles não têm escrúpulos, porque se tivesse, eles não iam estar ocupando a maior parcela ali na mesa diretora da CPMI. Afinal de contas, como eu já falei, CPMI ou CPI é instrumento da minoria, instrumento da oposição. Não deveria ser do jeito que está. Mas infelizmente, porque o desgoverno tem interesse nessa CPMI, porque é o que pode implodir o desgoverno. E por que eles estão lá? Por que eles são maioria? Por que são maioria no Senado, afinal? Bom, lembra a todos que o mandato de um senador é de 8 anos, né? E a maioria dos senadores que estão lá, 54 especificamente, eles foram eleitos em 2018. Junto com o presidente Bolsonaro, né? E em 2018 nós tínhamos a consciência de que de fato o Brasil precisava mudar e que a gente precisava eleger alguém acima de tudo honesto. E essa pessoa era o presidente Bolsonaro, e nós elegemos ele. Só que a gente deixou o Senado meio que de lado, o Senado e a Câmara, né? E a gente elegeu ali as mesmas figurinhas carimbadas para ocupar esses cargos tão importantes, né? Talvez mais importante do que o presidente é eleger um bom Congresso, e a gente não fez isso em 2018. A gente teve a oportunidade de remediar a situação, de trocar a situação em 2022, e a gente fez isso na Câmara, porque a Câmara a cada 4 anos muda, né? Só que no Senado não, por quê? O mandato é de 8 anos, né? Então, a gente só vai poder fazer isso em 2026. E eu lembro a todos que em 2022 nós fizemos a lição de casa com o Senado também, porque das 27 cadeiras que foram disputadas, a gente conseguiu eleger 18, né? Cara, isso é muito mais do que a maioria. São 2/3 aí praticamente, né? Talvez um pouco mais, eu sou péssimo de conta. Mas a gente elegeu dos 27, 18 cadeiras, que são alinhadas ali com os interesses do Brasil. Então, em 2026, imagina o que a gente não vai fazer. A gente vai, sem dúvidas, eleger no mínimo, 30 nomes em 2026. No mínimo, chutando muito baixo, 30 nomes, né? 2 aqui em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, por exemplo, talvez 1 lá, mas vários estados a gente vai conseguir eleger 2, né? Serão 2 por estado. E a gente vai ter maioria no Senado. A gente também vai ter uma maioria na Câmara, como já temos hoje, né? E a questão vai ficar apenas se nós conseguiremos aí vencer essas forças obscuras, né? E colocar o presidente Bolsonaro novamente, ou seja lá quem for que ele indicar, porque eventualmente o TSE pode torná-lo inelegível. Mas essa é uma outra questão. A questão é, por isso que eles têm maioria no Senado ainda, tá? Nós fizemos a lição de casa sim em 2022 e em 2026 nós vamos resolver essa questão, se Deus quiser. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.